Episódio 4, o método BrainLab. Meu nome é André Burg, especialista em neurociência comportamental e fundador do Brain Power, a sua academia cerebral que desde 2014 transformou dezenas de milhares de alunos no mundo inteiro e somente nos últimos dias milhares de pessoas tiveram a chance de participar de uma jornada na neurociência para retomar o controle delas mesmas, dos seus cérebros e, em última instância, da sua própria vida. Afinal, aqueles que têm controle próprio, com isso conseguem construir a carreira que eles desejam, conseguem construir o corpo que desejam, aprendem aquilo que desejam, produzem na intensidade e produzem aquilo que desejam. Os outros simplesmente não conseguem nada disso, eles não chegam nem sequer próximo dos próprios desejos. Vivem de uma forma aleatória, estourando emocionalmente, procrastinando, sem energia, sem disciplina, sem clareza, deprimidos, frustrados e por aí vai. Uma vida absolutamente aleatória. E é exatamente por conta disso que, tirando ficção, histórias em quadrinho, o único superpoder que um adulto pode querer ter é o controle de si mesmo. Aprender a recodificar o cérebro é simplesmente o elemento mais crítico da nossa vida, porque é somente assim que você pode realmente se tornar criador da criatura que você será, quebrando os padrões que te prendem, como exatamente nessa escultura. Na escultura do Self-Made Man existe uma parte que você simplesmente percebe uma base construída de pedras, sólida, que simplesmente você não consegue agir. No fundo, a pessoa percebe que existe essa estrutura sólida que aprende e ela não consegue sair do lugar, e ela sabe que isso precisa ser alterado, mas ela simplesmente não sabe como fazer. Afinal, a construção desses padrões e dessa parte inferior é feita de forma inconsciente. A gente precisa romper exatamente com essa estrutura para que de fato a gente consiga atingir o real potencial que nós temos. Todos nós temos um potencial muito superior ao que nós vivemos hoje, mas muitas vezes nós não temos sequer ideia da origem dos nossos comportamentos. Nós vemos as consequências, mas nós não temos ideia da causa e muito menos do que de fato está originando esta causa. É exatamente por conta disso que nós precisamos de um mentor, de um método que nos permita, em primeiro lugar, nos diagnosticar para ter clareza absoluta e saber exatamente o que fazer, quando fazer, por quanto tempo fazer e com qual intensidade. É por conta disso que isso não pode ser absolutamente algo genérico, afinal, cada um tem o próprio cérebro, os próprios padrões e o próprio sistema de codificação cerebral, porque uma vez codificado, o padrão se torna inconsciente, a pessoa não percebe mais, mas o cérebro continua repetindo. Exatamente como no filme Clique, que eu já comentei. Esse é um filme em que o personagem principal ganha um controle remoto que permite que ele simplesmente pause momentos, acelere momentos ou até pule momentos. Inicialmente ele fica absolutamente maravilhado, porque tudo que simplesmente ele não quer, aquilo que não dá prazer imediato, ele avança. E ele vai fazendo isso com absolutamente tudo, até perceber que ele simplesmente pulou a vida inteira. E a única coisa que ele realmente fez foi ficar na frente da televisão comendo comidas gordas, porque isso conferia prazer imediato. Mas aí ele percebe que algo precisa mudar e ele toma essa decisão, porém o controle remoto já havia aprendido e simplesmente repetia o comando. Ele chegava em casa e ele queria de fato conversar com a esposa, mas simplesmente o controle remoto avançava. Logo, a mulher dele estava com outro. Ele avançava simplesmente o choro do filho, afinal, não há prazer em ver um filho chorando. Logo, ele percebe que ele avançou a infância inteira do filho e ele estava já como um adulto e simplesmente ele não viu o filho crescer. Avançou também os exercícios físicos, afinal, qual é o prazer de curto prazo versus ficar na televisão, ficar comendo outras coisas? Por conta disso, ele ficou com uma saúde péssima. E nesse momento, ele realmente entra em desespero e quer jogar fora o controle. Mas aí já é tarde. Poucos percebem a sátira inteligente, mas este controle remoto é exatamente o nosso cérebro que padroniza os nossos comportamentos. Agora, se você padroniza as coisas erradas, você tem um problema enorme. O nosso cérebro é uma grande máquina de repetição de padrões. Nós automatizamos comportamentos e as respostas cerebrais basicamente muitas vezes são diferentes daquelas que nós gostaríamos e nós não sabemos por que isso acontece, mas simplesmente nós codificamos esse nível de resposta. Agora, para sair deste padrão, a gente fica tentando de forma muito aleatória, muitas vezes até através de força de vontade, mas, mais uma vez, não basta força de vontade. O processo de mudança, ele é biológico, e se isso for mal feito, nós acabamos criando um indivíduo diferente daquilo que ele mesmo quer ser, um indivíduo que não consegue respeitar os próprios desejos. Ele deseja acordar cedo, mas não consegue, deseja fazer e não consegue, vive preso em
preguiça, procrastinação, falta de foco, falta de energia, alimentação inadequada, distração, dentre inúmeros outros elementos e padrões que simplesmente acabam se tornando o que é o natural daquele indivíduo, a forma que ele vive, o que eu chamo de modus operandi. E nós nos habituamos a isso. Isso vira o nosso padrão e então nós tendemos a repeti-lo até o fim da nossa vida, de forma até mais intensa a cada vez. Isso se torna, em última instância, uma grande camisa de força que te prende a você mesmo. Você criou um padrão e quer sair dele, mas ele já é parte de você. Tem gente que tem somente um padrão ou outro, mas, em geral, não é bem por aí, porque um padrão tende a levar ao outro e a gente acaba criando um ciclo de padrões, tal como a Márcia, presa em foco e disciplina. Veja só. Quando eu comecei a fazer o curso, eu comecei a fazer principalmente porque eu estava muito desfocada, que eu precisava fazer muitas coisas e não conseguia fazer por falta de foco. Então, isso me ajudou muito na gestão do tempo. E aconteceu uma coisa muito legal, porque o André sempre falava, né, que as pessoas iam olhar pra gente e dizer assim, olha, o que está acontecendo com você, que você tá mudada, como que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? Então, é isso, as pessoas... Eu lembrei, uma amiga do trabalho falou, nossa, como que você dá conta de fazer tanta coisa num dia? E eu lembrei na hora que é um resultado do curso, né? Da prisão de falta de tempo e energia, como o Felipe, que agora está, inclusive, trabalhando de dia, à noite criando seu projeto e fazendo muito mais. Eu acordava de manhã sem energia, sem vontade de trabalhar. Eu passei a ter muito mais controle sobre a minha rotina. Consigo me planejar melhor para fazer minhas atividades e cumpri-las, né? Então, tipo, de manhã eu sempre faço aula do Brain Power. Aí, durante o dia eu vou para o meu trabalho, durante a noite eu tenho o meu negócio. E depois do dia trabalhar no meu negócio, eu faço uma aula de inglês. No fim, a vida começa a acontecer. A gente acha que o impacto é somente na gente, a gente ter os nossos resultados, mas no fundo, a falta de controle impacta simplesmente todo mundo ao nosso redor. O Elísio, por exemplo, teve que chegar ao ponto de sentir que ele estava quase perdendo a filha, quase perdendo a relação que ele tinha com a filha, e ele tomou então a decisão de realmente mudar, porque isso não estava fazendo o menor sentido. Eu era uma pessoa estressada, revoltada, brigava com tudo e com todos, e nessa época eu era brigado com meus irmãos, brigava com minha filha por qualquer coisa. A gente brigou e ela pegou e disse assim pra mim, pai, eu te amo, mas eu não aguento mais, o senhor precisa de ajuda. E quando ela me disse isso, foi a mesma coisa de eu ter levado uma facada no peito, assim. Ali eu vi que eu estava perdendo a minha filha se eu continuasse do jeito que eu estava. E eu não fico mais estressado como antes. E ela falou pra mim que eu tinha mudado bastante de uns tempos pra cá. Que eu não era mais aquela pessoa estressada. E essa é a parte mais incrível. É tão natural esse novo ser que surge que isso se torna o novo jeito de viver, o novo normal da pessoa. É o que eu chamo de uma vida sem arestas. A pessoa simplesmente cria um novo padrão e ela simplesmente vive da maneira que ela quer viver, respeitando o desejo, porque ela codificou um padrão alinhado ao desejo de vida que ela tem. Se ela quer ser produtiva, ela cria o padrão para isso. Se ela quer acordar cedo, ela cria o padrão para isso. Se ela quer ter foco, ela cria o padrão para isso. Isso é controle. E isso é simplesmente um superpoder que passa para a mão da pessoa e ela passa realmente a ter a gestão da própria vida, construindo o que ela de fato pode, se alinhando ao potencial que realmente ela possui dentro dela mesma, em última instância, vivendo a vida em toda a sua plenitude. Isso só acontece quando a gente realmente entende que o jogo de recodificação ocorre de forma inconsciente. Então você precisa saber enxergar exatamente aquilo que está acontecendo, ou seja, enxergar aquilo que era então invisível, como a Cristina diz. Eu consigo produzir no meu trabalho o mesmo que eu produzia antes, só que agora na metade do tempo. Meu foco aumentou, minha concentração aumentou. O André realmente traz muitos instrumentos para isso. Ele ensina, mas o que mais me encantou no curso foram duas coisas, na verdade. A metodologia que o André usa e que você
consegue ver o que está por trás daqueles instrumentos, daquelas ferramentas. Você consegue saber que aquilo realmente vai funcionar, porque ele explica como isso vai funcionar na sua mente, no seu cérebro, que isso é orgânico. Então isso, para mim, que sou muito racional, traz uma credibilidade enorme. É exatamente por conta disso que não basta a força de vontade e cedo ou tarde nós percebemos isso. Em geral, bem tarde, gerando um arrependimento. Em última instância, a gente chega num ponto em que a gente percebe que perdeu o controle. A gente precisa agir antes e a gente precisa agir de forma estratégica, intencional e de forma lógica. Afinal, a formação de padrões, repito, é um processo biológico. Então, o Brain Lab é exatamente a resposta para que de fato você tenha agora todas as ferramentas para você retomar o controle deste processo, retomar o controle de você. Essa é uma metodologia fundamentada na neurociência, na neuropsicologia e na programação neurolinguística para que você aprenda a recodificar estruturalmente os padrões mentais que você possui um a um, até você esculpir a pessoa que você se tornará, em última instância, você podendo acessar o grupo do 1%, o grupo de pessoas que vivem a experiência da vida de uma forma única, afinal elas mesmas se auto-esculpiram, de forma estratégica, padrão a padrão, criando realmente o indivíduo que eles olham e falam: eu criei esta pessoa. Eu tenho orgulho de acordar na hora que eu acordo, de comer o que eu como, de ter foco na intensidade que eu tenho, de trabalhar com a intensidade que eu trabalho, de ter uma vida livre, de me relacionar bem com as pessoas. Eu tenho controle de mim mesmo, porque eu consigo gerenciar a resposta que o meu cérebro entrega para o mundo, e essa resposta é um padrão. Qualquer padrão de qualquer pessoa, em qualquer idade, pode ser alterado. Desde o mais clássico, como eliminar a procrastinação. Já aboli a procrastinação na minha vida. Eu não procrastino mais. E hoje eu não procrastino mais. O meu objetivo inicial, eu estou cumprindo ele, que era a procrastinação. Acho que a procrastinação agora ela já foi abolida. E agora a coisa começou a acontecer, eu consegui realmente vencer a procrastinação. Não tô mais procrastinando igual era. Eu tô focada, tô realizada. Ou se alimentar melhor. Parece que eu virei uma chavinha na minha cabeça e deixei de comer açúcar. Questão de melhoria na alimentação e a prática de atividade física. Já me alimento melhor, mudei a minha alimentação. Eu consegui mudar bastante meu estilo de vida, eu melhorei bastante minha alimentação. Eu tenho comido muito mais saudável. Eu mudei alguns hábitos de alimentação. E eu consegui colocar isso como hábito diário, exercício, alimentação. Eu tava com alguns probleminhas de exames aí, de colesterol, pré-diabetes, mudar muita coisa que eu consegui baixar os exames, né, as taxas, né. Neste momento consegui emagrecer 4 quilos porque comecei a corrigir a minha alimentação e a fazer algum exercício. Perder o peso. Então já emagreci 17 quilos. Menos de 3 meses eu perdi 8 quilos. Eu já perdi 10 quilos. De lá pra cá eu perdi 10 quilos. Em um mês eu perdi 4% de gordura. Já emagreci 5 quilos e eu tô muito feliz com esse resultado. Eu já perdi, depois que eu comecei a fazer o curso, eu perdi 10 quilos. Consegui já perder 8 quilos, né? Eliminar 8 quilos depois que eu comecei a fazer o curso. Eu consegui mudar bastante meu estilo de vida, eu melhorei bastante minha alimentação. Eu perdi 7 quilos nesses praticamente 3 meses de curso. Então, pessoal, os resultados desse curso foram enormes. Eu emagreci 10 quilos. Vocês têm noção que emagrecer 10 quilos? Sim, eu consegui com o curso chegar a um peso hoje que eu não tinha desde os 15 anos de idade. Então, assim, foram uns 12 quilos. 12 quilos. É inacreditável. Ter mais foco. Consegui realmente focalizar em coisas que estavam trazendo valor agregado para mim. Hoje em dia eu tenho muito mais foco. Comecei a ter muito mais foco. Eu percebo que eu tenho focado mais nas atividades que eu tenho pro dia, né? Já muita coisa, assim. Consegui focar, consegui me organizar. Hoje eu tenho um foco muito grande nas coisas que eu faço. Acordar mais cedo. E hoje o que eu faço? Acordo cedo. Hoje eu consigo acordar cedo. Eu agora acordo cedo, 5h30. Hoje eu
simplesmente até, inclusive, aos finais de semana eu acordo cedo. Me acordo bem mais cedo. Eu acordo cedo. É que eu não conseguia acordar cedo de jeito nenhum. E eu agora tô conseguindo acordar todo dia às 6 horas da manhã. Ou ainda achar caminhos internos para resolver um problema grave, como a depressão, como no caso da Ana Paula. Daí eu tava numa crise de depressão, a qual eu faço tratamento desde 2012. Eu comecei a viver e isso não tem preço. Pessoas que passaram a ter muito mais tempo. Meus dias têm ficado muito mais produtivos, né? Eu consegui criar um espaço na minha agenda que eu nunca imaginei que eu fosse capaz. Eu percebi que agora eu tô muito mais produtivo. Ganhei de 2h30 a 3 horas. Foi que eu tô muito motivado ultimamente e muito produtivo. Tô com mais tempo para me dedicar à minha vida particular, à minha família. Aquela sensação do dia de não ter rendido, de estar frustrada por não ter conseguido fazer alguma coisa, isso não existe mais na minha vida. Isso é simplesmente fascinante. Não somente você vai se surpreender, mas as pessoas ao redor também. Isso simplesmente é algo que te dá um gás. É um gás fascinante porque você simplesmente percebe que você se descola do grupo do 99% com muita velocidade. Olha só o que a Júlia diz. 3 pessoas vieram me dizer já que observaram mudanças em mim, foi muito legal, você se sente o máximo, né? E agora você vai se surpreender. Tudo isso que eu te falei são apenas resultados intermediários. Afinal, quando a gente simplesmente não dá conta nem da gente mesmo, é simplesmente impossível gerar valor e viver uma vida de abundância, especialmente abundância financeira, prosperidade. Afinal, o valor que você recebe é consequência do valor que você gera. É exatamente por conta disso que quando você está bem, quando você tem clareza daquilo que tem que ser feito, tem controle emocional, tem foco, começa de fato a fazer e termina, esse é o momento que você começa a transbordar, e é esse o momento que os resultados finais e não mais intermediários começam a aparecer, seja profissionalmente, como no caso da Gisele. Eu acabei de receber uma proposta de promoção. Ou, no caso do Alex, a de fato conseguir entrar em empresas no momento em que ele estava antes desempregado. Eu estava 4 meses desempregado, isso foi o retorno mais rápido que eu já vi na minha vida. Gerei valor, já recebi entrevistas, chamados de entrevistas. Ou até na criação de novos projetos, novos negócios, como o Antônio. Consegui criei coragem, vamos dizer dessa forma, e desenvolvi e montei a minha própria empresa. Ou até em desejos e sonhos mais artísticos que de repente você tenha, como lançar o seu CD, como foi exatamente o caso da Penélope. E isso ainda não estava assim quando começou o curso, mas agora já temos um CD pronto. Do seu DVD, como foi o caso da Keiana. Mudou assim da água pro vinho, hoje eu tô vivendo o meu propósito de vida. A guinada que deu com a conquista do meu DVD, eu consegui enxergar muito melhor os meus objetivos e construir metas alcançáveis para conquistar. Escrever um livro, como a Luciana. E a coisa mais incrível, tcharam, gente, não tá grampeado, Gratidão Vida, meu primeiro livro. E eu sei que para muitos que estão hoje presos a padrões errados, isso pode simplesmente não parecer algo próximo. A pessoa acaba nem acreditando nela mesma para que de fato ela consiga fazer isso, mas esse é de fato o passo final. Essa é a consequência. Uma vez que você dá conta de você mesmo, você começa a transbordar. Eu sei que para muitos pode não ser a hora e você pode nem estar pensando nisso, porque de fato você tem outros problemas. Você tem que resolver o seu foco, a procrastinação, mais energia, mais intensidade, e tá tudo bem, mas é importante que você saiba que essa é a consequência. É isso que te aguarda depois de uma vida e depois de um mundo em que você passa a recodificar o seu cérebro para que de fato você tenha um cérebro que passe a trabalhar a seu favor. Essa é a hora em que você percebe o real potencial e como você realmente pode começar a transbordar, criar coisas, impactar pessoas, gerar valor e aí sim começa a receber valor em contrapartida. Essa é a hora em que eu digo que você começa a distorcer a realidade e criar coisas. Agora, por que distorcer a realidade? Eu sempre digo que quando você é mais forte do que a realidade, quando você tem padrões internos que simplesmente continuam firmes, independente de tudo aquilo que acontece ao redor, você começa a ter uma solidez e uma força interna que realmente muda a realidade. Você
deforma a realidade onde você passa, porque você é mais forte do que a realidade. Não importa se houve um conflito, uma distração, se você está com baixa energia, você sabe exatamente aquilo que você tem que fazer e como retomar o controle de você mesmo. Se você é mais forte do que o estímulo ao redor, você tem uma força interna, você tem controle de você. Estes são os indivíduos que deformam a realidade, que criam o mundo que nós vivemos. Essa, de fato, é uma parte de pessoas que realmente é muito escassa, é o grupo do 1%. O mundo, ele é hoje construído pelo grupo do 1%. Não é por todo mundo e a gente, no fundo, sabe disso. A maior parte das pessoas são simplesmente telespectadores da realidade daquelas pessoas que realmente têm controle delas mesmas, que elas conseguiram construir. Eu queria de fato te fazer um convite para que você viesse para esse grupo de pessoas que, em primeiro lugar, consegue ter gestão, controle de você mesmo, para que aí sim você consiga transbordar e levar mais de você, levar a sua essência, que agora você já vai ter descoberto, para que mais pessoas possam se beneficiar daquilo que é você, daquilo que é o seu talento. Isso é de fato deixar um pouco de você por onde você passa. Algo que parece impossível, eu sei, quando você não tem controle próprio, mas te garanto, deixa isso para o final do treinamento, porque isso é algo que só acontece quando o seu cérebro é o seu aliado e não mais o seu inimigo. Esse é o caminho, essa é a jornada, o método que não somente aconteceu comigo, mas com dezenas de milhares de pessoas comuns que usaram, em primeiro lugar, para mapear os seus padrões inadequados e depois recodificar os mais diversos padrões e simplesmente abandoná-los de uma forma definitiva para assumir o controle delas mesmas. E esse processo de abandono, ele de fato é definitivo, afinal nós voltamos para os padrões que nós temos, mas se você cria um novo padrão, você acaba sempre voltando com uma gravidade para o seu novo padrão. E somente nessa série você viu pelo menos uma centena de pessoas que passaram exatamente por este processo de transformação. O resultado desse método é simplesmente impressionante, não somente para os alunos, tanto que despertou o interesse da mídia nacional e até da mídia internacional. E eu sei que todas as vezes que eu falo sobre isso, há uma vozinha interior na pessoa dizendo: tá bom, eu já vi que funciona para todo mundo, menos para mim. Sabe por quê? Porque eu não tenho jeito, André. Eu sou preguiçoso, sou procrastinador, eu sou estressado, eu não tenho controle emocional e por aí vai. E eu sei que parece bom demais você realmente conseguir mudar isso, e especialmente que você de fato consegue em 8 semanas anular os padrões naturais que você foi desenvolvendo a sua vida inteira. Se eu ouvisse algo similar, sem conhecer, sem ver os resultados, sem viver os resultados, eu provavelmente pensaria a mesma coisa. Eu ouço muito: André, para você que tem foco, energia e intensidade, fica muito mais fácil, mas para mim não vai dar certo, por quê? E aí, nestes 3 pontos, entram a desculpa que de fato a pessoa tem. Não vai funcionar para mim porque eu não tenho disciplina, eu não tenho energia, eu não tenho foco, eu sou muito ansioso, eu não tenho tempo. Então, guarde essa informação. Qualquer desculpa que você queira se dar para não recodificar o seu cérebro é geralmente o exato motivo para que você mais precise deste processo. E eu sou muito bom para saber isso, não do jeito positivo, mas porque foi exatamente o que aconteceu comigo anos atrás. Sabe qual era a desculpa que eu me dava? Poxa, eu até queria fazer um processo para melhorar enquanto indivíduo, mas eu não tenho tempo. Meu trabalho consome muito do meu tempo. Agora não consigo pensar nisso. Essa era a desculpa que eu usava para mascarar os meus reais problemas. Por exemplo, é tipo mascarar algo de mim mesmo. Eu colocava no tempo, sendo que de fato o problema era outro. A falta de tempo era consequência. Alguns anos atrás, imaginar que eu conseguiria gerenciar o meu dia, impactar tão profundamente os nossos alunos, dar palestras enquanto o podcast está em alta, estou presente na mídia, mantendo um corpo bem cuidado, apreciando a natureza, tendo pequenos momentos de fato de diversão, sempre com uma alimentação saudável, acumulando formações, tendo independência financeira e por aí vai. Isso simplesmente pareceria uma ilusão, um sonho muito distante. Por mais óbvio que fosse, eu não me ligava que eu só não tinha tempo. Porque eu não sabia usar o tempo. Na verdade, eu simplesmente desperdiçava. Essa era somente a minha desculpa, especialmente na época em que eu não sabia, mas eu estava preso a uma vida que não era a minha. Eu colocava muita energia para fazer uma área da vida em específico dar certo, que neste caso era realmente o meu trabalho. Eu fazia com muita intensidade, trabalhava muito, virava noites e, obviamente, a minha área profissional até ia bem. Agora, todo o resto simplesmente ficava
largado. Eu não tinha energia para absolutamente mais nada. Eu não estudava, eu não tinha amigos e nem vontade de ter. O meu corpo era tão magro, eu não tinha tempo para mim, para minha família, para absolutamente nada que hoje eu considero simplesmente essencial, mas eu estava cego, simplesmente achando que aquilo era a única parte da vida que eu precisava, porque depois de resolver aquilo, o resto se automaticamente resolveria. Algo que simplesmente não é uma verdade. Esse foi o momento em que o prazer não estava mais nas coisas da vida. O prazer estava nas fugas da vida. Televisão, videogame, rede social, mas a vida mesmo era tudo meio que cinza, meio que uma repetição contínua de tarefas, uma sensação absolutamente angustiante, porque eu queria que na segunda-feira chegasse logo a sexta-feira. Meio que eu queria jogar fora 5 dias de vida, porque não eram bons, eram dias cinzas e simplesmente eu não queria viver aquilo. Agora nas fugas, ali não, ali eu queria ganhar mais tempo, eu queria viver fugindo da vida, porque na vida real eu queria que as coisas passassem rápido ou simplesmente pulassem para eu ter mais tempo para fugir da vida. Algo que, dizer desta forma, fica um tanto quanto esquisito. O meu cérebro não sabia o que ele estava fazendo, foi treinado de uma forma errada. O que aconteceu ali era que o meu cérebro sabia que o prazer existia somente fora da vida, naquelas fugas, então eu estava ali reforçando e condicionando a cada vez com mais intensidade o meu cérebro a querer repetir aquilo. E isso é muito fácil, afinal, o prazer é muito mais fácil, é muito mais imediato. É aquele prazer imediatista. É o prazer que eu chamo de um prazer barato, porque é simplesmente fácil de você sentir. É quando você pega um celular e sente o prazer. Mas este prazer barato é simplesmente o que um cérebro pobre consegue. Se o seu cérebro é pobre, você simplesmente depende de prazeres baratos. Agora, aquele prazer de conquista, de criar uma carreira, de criar um corpo, de realmente crescer, criar o seu projeto, impactar outras pessoas, qualquer projeto, criar uma família, tudo isso demanda tempo, demanda energia. E eu não tinha isso, porque o meu cérebro estava condicionado ao prazer naquilo que era simplesmente mais fácil. Eu só me distraía, procrastinava o tempo inteiro e simplesmente eu entrava no limbo das redes sociais. Tinham horas que parecia simplesmente quase impossível sair. Era uma pressão ali que o meu cérebro ficava preso e eu não percebia. No fundo, o meu cérebro estava ali procurando alguma coisa que eu nem sabia o que era, mas eu continuava lá, procurando eventualmente alguma coisa que porventura fosse me dar prazer. E assim eu continuava simplesmente preso nesse limbo das redes sociais. Parecia um zumbi, alternando abas, puxando o feed, atualizando páginas, rolando simplesmente para ver uma foto atrás da outra. Um cérebro completamente perdido, absolutamente mal programado. Perdido, mas ainda assim eu ouvi uma voz interior que sempre me fazia pensar de que a minha vida poderia ser mais do que ela de fato estava sendo, que tinha que ser mais do que aquilo. Não era possível que a minha vida fosse somente aquilo, que viver fosse somente isso. Não há de fato prazer na vida? Isso é muito esquisito, porque eu olhava para o lado e via pessoas realmente curtindo. Esse sentimento, essa mera possibilidade que a vida poderia ser mais e que eu sabia no fundo que poderia, isso alimentava a minha esperança. Mas não tardou para ver que a esperança sozinha não ajudou em nada, porque eu me empolgava muito a cada hora com uma coisa diferente. Um novo projeto, um novo conhecimento, um novo livro, um novo ano. Só que no fundo eu não entendia, naquela época especialmente, o quão desregulado estava o meu sistema de codificação cerebral e que o que ele precisava era somente de uma única coisa: treino intencional. Treino correto. E mais do que isso, era a necessidade de treino urgente, porque a minha vida estava passando. E passando meio que no automático. E a beleza de uma ampulheta é que ela nos permite ver que de fato não há mais volta. Depois que um grãozinho de areia cai, ele simplesmente veio para baixo, não há mais como voltar. A gente olha para o relógio e não há uma noção clara de que há um fim na vida, que há um prazo para que de fato a gente aproveite. A ampulheta, ela é absolutamente mais poderosa nesse aspecto, porque a gente percebe, a gente começa a ficar aflito conforme o tempo cai. Mas na vida a gente não percebe isso. Só que na hora que a gente para prestar atenção, a gente começa a questionar muitos dos comportamentos que nós temos. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Esse foi o instante em que eu simplesmente percebi que, se nada fosse feito, eu passaria os próximos 10, 20 anos da minha vida fazendo exatamente a mesma coisa. E eu te garanto que neste momento que você percebe isso, não há mais como você continuar fazendo aquilo. Você simplesmente não aceita mais aquilo. E na verdade, não é que você não aceita aquilo. Você não aceita mais você.
Essa é a hora de fato mudar. Agora, para piorar, eu tomei a decisão de mudar, mas eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda. Essa, infelizmente, é uma coisa muito minha, particular, e não é questão de parecer incompetente por perguntar. Eu sei que para algumas pessoas eles não pedem ajuda por conta disso, mas para mim é porque eu sempre achei que é a minha obrigação descobrir. Foi exatamente isso que eu fui fazer. Eu levei bons anos a procurar esta resposta. Busquei conhecimento sobre o comportamento humano simplesmente pelo mundo inteiro. Na França, nos Estados Unidos, na Rússia, na Inglaterra, pesquisando e estudando com as maiores referências do mundo em neurociência, neuropsicologia, programação neurolinguística, livros, curso, mestrado, e absolutamente algo ficou claro para mim. Existe um detalhe que era simplesmente a chave para a transformação de qualquer comportamento. Esse detalhe era inclusive unanimidade entre todos os grandes centros e mestres com quem eu estudei a respeito do cérebro. O segredo está no sistema de codificação do nosso cérebro. E foi exatamente aí que eu passei por esse processo de mudança, e foi quando eu pensei, será que isso que serviu para mim pode ser ensinado? Este foi o começo de toda essa onda de transformação mundial gerada por esse método trazido pelo Brain Power. Inclusive esse foi o meu maior arrependimento. Não o método, mas sim ter descoberto isso assim tão tarde. E não foi somente o meu arrependimento. Essa inclusive se tornou a frase mais comum das dezenas de milhares de alunos que têm contato com esse método, como o Alexandre, que diz, por exemplo: isso deveria ser um manual que a gente deveria receber quando nascesse, né? Como é que funciona seu cérebro? Sartre, um dos expoentes do existencialismo, diz: o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. E essa é a mais pura verdade. Você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. Se você realmente quer ter gestão e controle de você, você precisa codificar os padrões adequados que você, em última instância, vai repetir naturalmente dia após dia. E é só quando você assume controle deste processo que você acha o seu núcleo, a parte mais importante de você, para que você possa transbordar, gerar valor para o mundo e, consequentemente, como eu disse, receber a sua devida parcela de valor em contrapartida. Isso é viver, deixar o seu legado, aproveitar a vida de um jeito leve, simplesmente fazendo do jeito que você quer fazer e não mais lutando contra você, lutando contra o seu cérebro, e sim tendo um cérebro que trabalha a seu favor. Assim, você pode viver uma vida sem se forçar para viver, fazer tudo isso de uma forma simplesmente natural, aquilo que você deseja fazer. Esse é o maior poder que nós podemos ter. O controle de nós mesmos. Esse é o papel do Brain Lab. É por conta disso que eu estou aqui agora com muita alegria e satisfação para te abrir as portas e detalhar todos os benefícios que você vai ter ao se inscrever hoje no programa de treinamento Brain Lab. Agora a dúvida que fica é: o que é esse tal Brain Lab? Brain Lab basicamente é o nosso programa de desenvolvimento 100% online que você precisa de 20 a 30 minutinhos por dia por 8 semanas para fazer de qualquer lugar do mundo, no seu horário, no seu ritmo, sem pressa nenhuma, mas ele vai muito além de ser o maior, melhor treinamento mais completo aqui do Brain Power. E olha que depois de mais de 18 mil alunos, a gente pode afirmar tranquilamente o poder de transformação que esse material pode oferecer. Até porque você inicialmente faz um teste psicométrico no início do treinamento e repete esse mesmo teste no final para mensurar a sua evolução, tanto comportamental como de consciência de você, do seu cérebro, dos seus valores e dos seus comportamentos. Na neurociência, é sempre importante você mensurar cada procedimento metodológico e pra gente aqui é muito normal ver esse resultado impressionante nos alunos, mas imagine só você poder mensurar a sua evolução do antes e do depois numericamente, mensurando efetivamente como o seu cérebro evoluiu. Pois é, mas esse treinamento, ele vai além. Ele vai além de você conhecer o seu cérebro, além de você conhecer os seus padrões, além de você aprender a criar novos padrões através de uma jornada apaixonante na neurociência, neuropsicologia, programação neurolinguística, ou seja, absolutamente tudo que você precisa para uma recodificação completa do seu cérebro e dos seus padrões cerebrais, mas ele vai além porque ele é diferente do início ao fim. Eu vou te explicar antes de mais nada como será essa jornada passo a passo ao longo das 8 semanas. O módulo 1 é o começo dessa jornada. Nesse módulo você não somente vai receber o mapa, a estrutura do treinamento, mas você vai criar a sua base, ter clareza e preparar o seu cérebro para essa recodificação que você vai fazer ao longo dos módulos seguintes. O módulo 2 já é dentro do seu cérebro. A gente vai fazer uma viagem fascinante no seu cérebro, neurociência pura, de uma forma absolutamente didática, totalmente simples de ser compreendida, exatamente como todo o restante do treinamento, mas que você possa entender em essência como o seu cérebro funciona.
quais são as áreas mais importantes para você constituir um hábito, como você pode alterar padrões, ou seja, como você pode realmente assumir o controle da sua máquina e entender como ela funciona. Só até aqui, os seus padrões já vão ficar absolutamente claros e prontos para a recodificação que a gente vai iniciar nos módulos seguintes. Ou seja, os módulos 1 e o 2 vão te trazer a clareza e a base que você precisa estabelecer inicialmente para uma recodificação profunda e completa que o seu cérebro vai passar nos módulos seguintes. Assim, enquanto você vai assistindo a esses 2 primeiros módulos, se preparando, nós vamos por aqui avaliando o seu diagnóstico, identificando os seus padrões visíveis e também os seus padrões ocultos e assim preparando a sua jornada customizada para que você possa receber exclusivamente o conteúdo necessário para você, para que de fato você possa assumir o controle do seu cérebro de uma forma precisa e específica para o seu caso. E nesse momento, o terceiro módulo já é 100% alinhado ao seu diagnóstico. A gente vai então para o módulo 3, que é sobre o seu inconsciente. Aqui nós vamos entrar no universo fascinante da neuropsicologia para que você possa identificar e ajustar os seus padrões ocultos, aqueles padrões inconscientes. Isso vai te ajudar tremendamente no seu processo decisório, entender os seus valores, as suas crenças ocultas. Inclusive aqui nós vamos estabelecer juntos os seus objetivos para que você possa atingir o seu maior potencial que você já atingiu em vida. A ideia é que a gente consiga efetivamente estabelecer objetivos claros, tanto na mudança de padrões, como também para o que vem depois, como você realmente estabelece o seu novo patamar de vida. O módulo 4 é sobre quebra de padrões. Através da programação neurolinguística, a gente vai quebrar cada um dos padrões, crenças e valores que você efetivamente precisar, um a um, sem que sobre nenhum. Técnicas práticas e algumas bastante avançadas, como por exemplo, a de eliminação de memórias passadas negativas. A gente vai de fato tirar o peso emocional de cada uma delas. O módulo 5 se chama Reprograme o seu cérebro. Agora, você e o seu cérebro já estarão prontos. Esse é o grande momento, a hora de mudar estruturalmente o seu cérebro e codificar novos padrões, aqueles que você realmente precisa para que você possa potencializar os seus talentos que costumam estar ocultos nos padrões que já foram neste momento removidos e então destravar o seu real potencial pessoal e profissional. A gente vai fazer isso juntamente com tudo aquilo que a gente aprendeu até este momento, usando e juntando neurociência, neuropsicologia, programação neurolinguística para que a gente possa criar uma alavanca mental. Seus padrões ocultos serão completamente substituídos por novos padrões para que de fato, através dessa alavanca, você seja inclinado naturalmente a fazer aquilo que você deseja. Esse é o momento em que você realmente reassume o controle de você mesmo. O módulo 6 se chama Blindando o seu cérebro. Esse módulo ele é fundamental para fixar, travar e garantir o seu controle sobre de fato você mesmo, inclusive controle emocional. A gente vai passar por ferramentas estratégicas, inclusive técnicas de meditação, para que você realmente consiga remover tudo aquilo que tira o seu foco, tudo aquilo que tira a sua performance, tudo aquilo que tira a sua atenção e impede de você estar ali 100% centrado e presente na sua vida, na sua rotina, nas suas atividades do dia a dia. A gente vai canalizar a sua energia de uma forma absolutamente estratégica para que ela nunca mais seja perdida, dissipada e sim direcionada de uma forma lógica e intencional. O módulo 7 se chama Percalços. Aqui você já vai ter atingido o nível máximo de maturidade da alta performance, porque você já vai ter conhecimento de tudo aquilo que poderia realmente te interromper, já vai conhecer o seu cérebro, já vai tirar todos os padrões que não fazem sentido e agora você realmente vai conhecer todos os percalços que poderiam aparecer no meio do caminho. É como se você estivesse dirigindo no meio de uma estrada. Se tem ali na frente um buraco e você sabe disso, você simplesmente desvia do buraco e nada acontece. Aqui é exatamente isso que vai acontecer. Tudo aquilo que poderia acontecer, você vai saber de antemão e por conta disso, você pode prevenir problemas que poderiam atacar os novos padrões que você estabeleceu, mas para que isso simplesmente não aconteça, para que não exista a menor chance disso acontecer, ou seja, para que não exista a menor chance de você voltar a ser a pessoa que você era, você vai de fato ter acesso a todo esse ferramental para que realmente você se torne uma nova pessoa e ponto, sem nenhuma chance de retorno. O módulo 8 é sobre acelerar esse processo. Aqui você já vai ter aprendido absolutamente tudo sobre o seu cérebro, criado novos padrões, blindado, ou seja, você está pronto para se jogar no mundo que ele aguenta, como eu sempre digo. Aqui então, todas as técnicas e ferramentas mais eficientes e poderosas da neurociência vão ser disponibilizadas para garantir tudo aquilo que você recodificou não somente seja sustentável, mas principalmente crescente e mais intenso ao longo do tempo. Aqui então, uma nova pessoa renasceu, mas
não acabou. Na verdade, aqui começa uma nova etapa na sua vida e é exatamente por conta disso que a gente tem mais. Existe o módulo 9, chamado Gerar Valor. Esse é um módulo bônus. Por quê? Porque no final, depois de retomar o controle, sobra tempo, sobra energia, sobra mais da gente e a gente realmente quer levar isso para o mundo. E eu sei disso porque os alunos que chegam nesse momento geralmente querem fazer mais, querem entregar mais, querem gerar mais valor e como eles estavam de fato muito presos a padrões que não faziam sentido, sem nenhum tipo de controle, essa realidade de fato não era muito presente. É um caminho não muito claro o que fazer para realmente destravar o seu talento e gerar valor. Essa nova vida de controle, de liberdade, de muito mais energia é algo que muitas vezes é nova. Por conta disso, eu criei esse módulo para realmente mostrar todos os caminhos possíveis para que realmente você consiga não somente gerar muito valor para o mundo, mas tangibilizar e entregar isso para outras pessoas. Ou seja, você vai ter aqui todos os caminhos para você levar o seu talento para o mundo, seja individualmente ou até através de uma empresa. Sinceramente, não importa, o que a gente não pode permitir é que isso fique preso dentro da gente. A ideia de gerar valor é que você tenha a chance de receber a sua devida parcela de valor em contrapartida. Essa é a viagem que a gente vai fazer, uma viagem instigante na neurociência, na neuropsicologia, na programação neurolinguística, em todo o material que você precisa para se conhecer, para conhecer os seus padrões, para conhecer o seu cérebro. E você vai perceber não somente que o seu cérebro é apaixonante, mas no fundo você vai perceber que você é apaixonante. Temos um potencial imenso e você vai ter agora na sua mão essa possibilidade de chegar a patamares que poucas pessoas de fato conseguem. Mas vai além mais uma vez, porque esse treinamento ele é diferente do início ao fim, como eu disse, e são vários motivos para isso. Primeiro, porque as aulas são customizadas para você. Não é um treinamento padrão que, se der sorte, por acaso, vai funcionar para você. Ele é um treinamento seu. 2 pessoas diferentes vão fazer 2 treinamentos diferentes. Assim que você se inscreve, a sua primeira etapa vai ser um breve diagnóstico, um breve questionário com perguntas estratégicas para a gente poder de fato traçar um diagnóstico preciso, não somente de você, mas dos seus padrões, dos padrões ocultos, padrões visíveis, para que realmente você fique absolutamente claro e que a gente consiga montar esse treinamento. E aí não somente a minha equipe, mas eu faço questão de olhar pessoalmente cada diagnóstico de cada aluno. Com isso, a gente vai conseguir avaliar não somente a sua necessidade, mas entregar um curso para você, customizado. E por que isso? É muito simples. Se você não consegue nem se entender, como você pode querer mudar os seus padrões? É literalmente impossível. Se a gente não tem esse entendimento claro e preciso de cada pessoa, a gente faria simplesmente um curso genérico como esses qualquer que você vê por aí, e isso não existe no Brain Lab. Eu vou te fazer ver o seu lado bom e todos os seus lados negativos também, até porque depois de mais de 18 mil alunos, a gente percebe que, em geral, nem a própria pessoa sabe muito bem o que trava o potencial dela. Ela sente que tem algo travando, mas não sabe muito bem o que é e fica uma zona um tanto quanto obscura. Isso precisa ser eliminado e essa clareza em si já é transformadora. Quer ver uma prova disso? Depois desse diagnóstico, você recebe uma análise, uma aula específica minha para você. Eu analisando o seu perfil e nessa aula eu vou te apresentar. Agora se liga só no impacto que essa aula gerou para os alunos. A Raquel Freire, por exemplo, disse que eu devo ter um drone para descrever em sérios detalhes como ela é no dia a dia. A Clécia não somente ficou impressionada, mas identificou características que ela mesma relutava em admitir. A Mariana Fazi riu e chorou escutando o seu perfil. Sou eu de cabo a rabo. A Márcia respondeu que também ria sozinha assistindo ao seu perfil, assim como a Sofia Cação. A ideia é exatamente essa, não somente te descrever de cabo a rabo, como a Caroline Tocheto diz, que foi impressionante, eu simplesmente a descrevi, mas é mais do que isso, é mais do que descrever, é te permitir se entender, como a Zahira que disse, serviu para que ela pudesse se organizar internamente. Não é somente para você poder entender e receber exatamente o conteúdo que você precisa, que de fato isso já é fascinante, mas pasme, as aulas foram gravadas múltiplas vezes para cada estilo de aprendizado. Existem pessoas muito mais objetivas, então eu vou muito mais direto ao ponto. Pessoas mais detalhistas, para elas eu explico mais. Pessoas que se envolvem mais, nelas eu desperto mais os sentimentos. Pessoas mais céticas, para elas eu trago as pesquisas e por aí vai. A mesma aula foi regravada para cada estilo de aprendizado.
Eu acho que você imagina a complexidade de fazer isso, não é? Cada necessidade sendo atendida e o seu estilo de aprendizado também. Isso vai fazer você ter o nível mais profundo de transformação que você já vivenciou. Foram 2 anos de preparo para que esse nível de customização fosse possível, para que você pudesse realmente ter o nível de conteúdo exato, preciso, seguindo a sua forma de aprendizado. Mas, no fundo, depois de todo esse esforço, eu realmente fico muito orgulhoso. É um estado da arte absolutamente completo. Você vai ter uma jornada de treinamento feita especificamente para você. Mas eu disse que são vários motivos que tornam esse treinamento especial. E parece que já foram todos, não é? Além de tudo isso, a cada semana, cada módulo é diferente, como se fossem temporadas. A ideia é que você realmente fique preso ao treinamento, sempre desejando o próximo. Afinal, sempre existe algo novo a descobrir, algo inusitado, uma nova temporada chegando para você, assim como as séries por aí. Existem módulos muito mais técnicos, científicos, outros muito mais práticos, alguns mais de treino, exercícios, até a identidade visual, e a música vai ser diferente em cada um dos módulos, exatamente para tornar essa jornada ainda mais prazerosa, enquanto você vai remodulando padrão a padrão no seu cérebro. E não é só aulinha, eu não sou professor de terninho, eu vou treinar o seu cérebro. E para isso, esse curso precisa despertar sentimentos em você, e é exatamente isso que vai acontecer. Isso é essencial, é isso que faz você gostar de um filme, de uma série. Eles te entretêm, não é somente uma aula de um professor de terninho. Você formou os seus padrões com todos os tipos de estímulos. Às vezes estímulos emocionais, às vezes racionais, às vezes algum que você nem tem ideia de qual for. A gente precisa replicar todo esse tipo de ativação cerebral neste processo de recodificação cerebral. Olha só, no módulo 2, teve gente como a Neuma que disse: lágrimas de alegria rolaram pelo meu rosto e eu senti um sentimento de realização e gratidão se expandir em todo o meu ser. Agora, mais do que nunca, eu sei que eu estou no lugar certo. De estar dentro do curso, de passar por essa jornada. E outros alunos responderam abaixo que também o Léo Abrantes diz ter sentido algo que ele nunca sentiu antes. Em resumo, cada módulo é uma esfera de você que você vai conhecer e perceber como a neurociência, a neuropsicologia e a programação neurolinguística transformam padrões que você jamais achou que mudaria, como um aluno citou quando ele estava dando a nota final dele para esse treinamento, e foi desenhado exatamente assim, para ser instigante, prazeroso, até porque por 8 semanas você vai dedicar 20 a 30 minutinhos do seu dia para assistir uma aula todos os dias, e eu quero que cada um desses minutos sejam absolutamente prazerosos e transformadores. Mas alguns dizem: André, eu não tenho 30 minutinhos. Essa é uma ilusão. Literalmente, qualquer padrão que você recodificar, você recupera muito mais do que isso. Será que você tem ideia, por exemplo, de quanto tempo você perde somente com a procrastinação ou com a falta de foco? Eu sinceramente acho que a maior parte das pessoas sequer tem ideia. Mas só para você ter uma noção, se você recuperar somente 1/3 do tempo que você fica nas redes sociais, você tem estatisticamente, medidos por pesquisa, 1h10 a mais livres no seu dia. Isso das 3h31 em média que nós gastamos em redes sociais. Isso, mais uma vez, somente 1/3 de um padrão. Nisso, você recupera o dobro do tempo do curso que você precisa, e se bobear, dá tempo até de ir na academia de brinde. Eu te garanto que esse curso ele vai te dar tempo, e muito tempo. E tudo isso alinhado ao seu perfil, à sua necessidade e à sua forma de aprender. Em cima do seu diagnóstico, a gente vai entregar exatamente o que o seu cérebro precisa em termos de estímulo para que essa mudança aconteça. Até os mais céticos se surpreendem com esse método. Veja só a Gisele, que entrou simplesmente porque o marido deu aquela força. Eu entrei no curso por insistência do meu marido, na verdade. Eu era muito cética quanto a essas coisas. Graças a Deus eu dei essa chance. E uma pergunta que surge é: mas André, e se eu ficar com dúvidas ao longo do processo? E no fundo, essa é uma das horas mais legais. Você pode tirar todas as suas dúvidas das mais diversas formas, seja com a nossa equipe de suporte pedagógico ou, melhor ainda, direto comigo. Nós estaremos juntos. A cada 2 módulos, a gente se encontra ao vivo para tirar as dúvidas. E se por acaso você tiver algum compromisso naquela hora e não puder assistir, a gente deixa um post chamado Post Coletor de Dúvidas. Nele você coloca suas dúvidas e automaticamente eu pego todos os pontos lá e respondo na mentoria. Eu fiz exatamente como eu gostaria que fosse para mim, porque eu sei que às vezes a gente tem algum compromisso e está tudo bem, você não perde absolutamente nada, é só ver a gravação. Olha só como o pessoal curte esse tipo de encontro. Veja os comentários ao longo da mentoria. E aí mais uma dúvida que surge é: poxa, mas se é um curso customizado para mim, será que eu vou estar sozinho?
Bom, se você preferir, você pode até fazer de uma forma mais isolada, mas você de fato vai perder uma parte espetacular do treinamento, que é a nossa comunidade, porque no fundo, além de uma comunidade, é um jogo divertido que potencializa ainda mais a sua transformação. Isso a gente também fez de forma diferente, a começar pela área de alunos, que é uma área que é de fato um jogo, ou seja, tudo que você faz te gera os nêurons. Nêurons são os nossos pontos, são as conquistas que você pode ter dentro do nosso mundo, o mundo Brain Power, e isso torna o seu processo e o seu progresso muito mais divertido e, por conta disso, muito mais profundo. Fora o efeito de você ver tanta gente passando por tanta transformação tão profunda logo ao seu lado. Por exemplo, veja só o que a Tâmara diz. Teve muito depoimento lá dentro que me inspirou muito. E você vê o crescimento que, assim, acho que cada um partiu de um ponto diferente. A questão é onde todo mundo chegou. Você vê a evolução, assim, gigante de muita gente. De onde a pessoa partiu para onde ela chegou, foi absurdo, assim. Isso que é fascinante. Na comunidade, você vê resultados aparecendo a todo momento, desde as primeiras semanas, pipocando ali ao seu lado, e isso não só estimula, mas também faz com que você queira celebrar e mostrar os seus resultados ainda mais. Neste momento, você começa a ver pessoas tendo muito mais controle, celebrando que de fato elas estão fazendo o que elas se propõem a fazer. Olha só a frequência do Leslie, por exemplo, em ir na academia, de uma vez por mês, nos meses anteriores ao curso, para todo o dia depois do curso. Evolução, diz ele. Sem dúvida é uma evolução, afinal, isso traz resultados fascinantes para qualquer área da nossa vida. Veja só o exemplo do Rodrigo Semente, que aplicou esse nível de foco e de intensidade no físico dele e na relação com a família, com a filha. Afinal, a produtividade não é somente sobre trabalhar, é também fazer sobre o que tem que ser feito, mas para que você consiga ter o tempo para aquilo que mais importa, no caso dele, a filha dele. Assim como também a Indaiara, que não somente está com a filha, mas curtindo a natureza e tendo resultados fascinantes. Ou seja, é muito bacana você ver resultados em você, mas em tanta gente ao redor. E é exatamente esse tipo de ambiente que permite que amizades se formem, como o Rodrigo com Erlandes, que se encontraram pessoalmente, ou ainda pessoas de outros países diferentes, como Portugal, Londres, Brasil, pessoas ficando amigas, afinal, existem pessoas literalmente do mundo inteiro. Em média, 20% da turma é de fora do Brasil. Portugal tem um destaque enorme, mas tem gente da Europa inteira, Japão, Austrália, Moçambique, Canadá, e convenhamos que nesse mundo que nós estamos a cada vez mais isolados, ter colegas de crescimento para a gente falar das coisas realmente úteis e importantes da nossa vida é uma virada de chave. No fundo, você vai entrar em uma jornada que vai te engajar, porque literalmente todos os estímulos foram pensados exatamente para que você engaje, para que o seu cérebro engaje, tanto que os alunos ficam com saudades das aulas. Você já viu isso? Será que param então aí as diferenças? E a resposta é não. Acredite, ainda tem mais do que isso. Ah, André, mas para mim não vai funcionar porque eu tenho depressão. Na verdade, para você, eu tenho uma metodologia mapeada para tratar essa condição e ela está dentro de uma masterclass profunda exatamente desenhada para tratar essa situação. Ah, André, mas para mim não vai funcionar porque eu tenho TDAH. Igualmente, uma masterclass desenhada especificamente com tudo que você precisa para esta situação. No fundo, a gente vai fazer exatamente algo específico para tudo que você precisa, para que de fato fique absolutamente perfeito, para você ter exatamente tudo que você precisa. Você vai ter 5 bônus dessa lista de 13 itens. E não vão ser bônus aleatórios, são 5 bônus que vão ser alocados a você de acordo com o seu diagnóstico, aquele que você vai fazer no início do treinamento. Bônus como, por exemplo, entendendo e lidando com o perfeccionismo, caso o perfeccionismo seja apontado para você. O outro é como sufocar a ansiedade, como entender e fortalecer a confiança no seu cérebro, como superar a depressão, como lidar com TDAH, como superar traumas, perdas, mortes, abusos e por aí vai, como você pode reverter vícios, distúrbios alimentares, como você pode acelerar a sua criatividade, afinal, sem ela, a gente não agrega nada ao mundo, como você pode programar o seu foco, afinal, quanto mais foco, mais você faz. Um bônus fascinante que é gamificação, como você pode tornar a sua vida em um grande jogo. Você vai ver que isso vai te fazer acelerar e se divertir ainda mais. Ou como construir maestria, que são aqueles que possuem algo que realmente gera um resultado muito diferenciado. Os que possuem maestria têm muito mais resultados e muito mais reputação. Como desenvolver resiliência, ou algo que eu chamo de ferocity, uma força interna que te mantém firme independente do que acontecer ao redor. Quanto valeria resolver qualquer uma dessas situações?
Literalmente, para quem vivencia isso, o valor é infinito. Para muitos, vale mais do que o próprio curso, e cada uma dessas masterclasses com métodos específicos para cada uma dessas situações tem o valor de R$ 997, ou seja, são 5 bônus somados que significam R$ 4.985 de graça para você. Além disso, tem o e-book Propósito de Vida, que vai também como um bônus para que realmente você consiga, logo no início da inscrição, você já começar a mapear, a identificar o seu propósito de vida através de diversas metodologias que esse e-book vai te trazer. O valor desse e-book sozinho é de R$ 129, um total em bônus de R$ 5.114. Fora a comunidade, fora as 4 mentorias que nós estaremos juntos ali para tirar dúvidas e aprofundar tudo que realmente for importante para você, para a sua situação, que eu nem vou estimar o preço, porque o valor das mentorias em grupo hoje disponíveis no Brain Power custam R$ 25 mil o semestre e elas estão lotadas. Hoje não temos mais vagas. Note que você vai receber absolutamente tudo o que você precisa para ter os estímulos de todos os lados pensados estrategicamente para ter o seu cérebro recodificado. Isso tudo é algo que nem tem como ser replicado, nem de forma presencial. Não tem como ser mais específico e nem mais potente. Veja só, primeiro você vai receber um método absolutamente validado, sem precisar gastar tempo de deslocamento, porque você faz literalmente de qualquer lugar. Você só precisa de um computador ou um celular. E ainda, não precisa seguir no tempo de um professor. Se você quiser avançar, voltar, acelerar a aula, literalmente você pode. Tirar férias? Pode também. A cada semana a gente vai liberar um novo módulo, como se fosse o Netflix. Você recebe um novo estilo, uma nova aula, um novo conteúdo para que você possa assistir no seu ritmo. E para que fique ainda mais tranquilo, a gente deixa por 2 anos para você fazer com zero preocupação no seu ritmo e no seu prazo. Você pode ainda tirar dúvidas comigo, interagir na comunidade a qualquer momento, fora que todas as aulas que você vai assistir são somente de acordo com o seu perfil, para que você não perca absolutamente nenhum tempo e não receba material que não faz sentido para o seu caso. Nem se isso fosse uma sala de aula, isso seria possível. É só vantagem para você, e não esqueça que tudo isso é mensurado no início e no fim, em que você faz um teste psicométrico logo no começo e repete esse mesmo teste no final para você mensurar a sua evolução, tanto comportamental como na sua consciência sobre você, sobre o seu cérebro, sobre os seus valores, sobre o seu comportamento. Isso porque na neurociência é essencial você sempre mensurar cada procedimento metodológico no início e no final, e você vai poder ver na prática o quanto você evoluiu e mensurar isso numericamente. Quanto será que vale tudo isso? Para estimar o valor real de recodificar o seu cérebro, basicamente pense em 2 pontos. Primeiro, pense quanto custa uma vida sem isso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por aquilo. Quanto custa uma vida? A única que você tem presa a padrões errados, presos a uma vida frustrante, estressada, tomando decisões erradas. Quanto está custando não vencer os padrões da preguiça? O custo é literalmente enorme e eu imagino que qualquer um consegue estimar, mas tem um custo que muitas vezes a gente não tem nem como colocar em números. Quanto custa não ter a vida que você merece? Quanto custa não ter as conquistas que você vai ter só de resumir e retomar o controle de você mesmo? Quanto custa você achar os seus talentos que podem estar ocultos nos seus padrões e então destravar o seu real potencial pessoal e profissional? Eu digo isso porque eu sei exatamente como é. Muitas pessoas são até boas para calcular o retorno de um investimento, mas poucas pessoas são boas para calcular o custo de não investir. Ir na academia tem um preço, não é? Mas não ir também tem. Aprender inglês tem um preço, mas não aprender também tem. Quanto é o custo de manter a sua vida idêntica a hoje por mais 10, 20, 30, 40, 50 anos? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é pensar quanto vale para você sozinho chegar neste conhecimento. Para aprender tudo isso, se você for intenso e dedicado exclusivamente a isso, você precisaria de 8 a 10 anos, ler muito, fazer cursos ao redor do mundo, mestrado, por exemplo, só o mestrado em neurociência são de 2 a 3 anos e de 150 a 300 mil reais, estudando estatística, química, fórmulas, ou seja, vai aprender um monte de coisas que não tem relação com o que você precisa. E aí, se der sorte, você vai descobrir exatamente quais são as coisas importantes e então ter ali o conhecimento validado que os alunos do Brain Lab recebem em 8 semanas. Esse é o problema do conhecimento. Além de caro, ele está
disperso pelo mundo e geralmente ele é adquirido em camadas. Esse treinamento traz tudo organizado, testado, validado e traz todas as camadas de conhecimento prontas para você simplesmente aplicar. Mas o Brain Lab não vai custar esses 150 mil reais, nem 30 mil reais, nem a metade disso. Na verdade, nem os 5.114 reais, que é o valor só dos bônus. Mas eu literalmente estou comprometido a dar acesso a isso. Por isso, inclusive, a gente deu acesso a mais de 18 mil alunos. E para quem está aqui, eu vou fazer uma condição ainda mais especial. Então, como vai funcionar a inscrição? Normalmente o Brain Lab custa R$ 5.497, fora de eventos como esse, que já não se compara com o que você vai receber, mas como eu te falei, isso é fora deste evento. Para quem está aqui, eu de fato montei uma condição absolutamente especial. Neste evento, você vai ter uma oferta que vai te permitir receber o método para recodificar o seu cérebro, junto com os bônus, as garantias que eu já vou te explicar em mais detalhes, as mentorias, as aulas, a comunidade e tudo mais em uma oferta absolutamente explosiva. Caso você se inscreva até hoje, você tem acesso ao lote atual que contempla um desconto de R$ 2.000. E é isso mesmo, é um super desconto para quem estava esperando há meses esse treinamento ou para quem é ágil e comprometido, mas ele só vai até hoje. Amanhã esse desconto inexiste, então o valor com desconto é de apenas 12 parcelas de R$ 340,71 ou R$ 3.497 à vista. Esses valores você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito ou você pode optar por pagar no Pix ou boleto, porém, nestes casos, somente à vista. Os cartões de crédito internacionais de alguns países podem também não permitir o parcelamento. Mas eu vou jogar a real para você. Hoje, o seu comprometimento financeiro não é esse que eu te falei. Ele é zero. Depois de dezenas de milhares de alunos, eu sei de absolutamente tudo que pode estar passando aí na sua cabeça. A vantagem de ter tantos alunos é que a gente já mapeou todas as preocupações e eu também sei como te ajudar neste momento, por isso eu vou te dar mais um conforto para que você fique absolutamente tranquilo, porque você pode agora entrar sem se comprometer financeiramente neste primeiro momento. Eu vou assumir todos os riscos para você. A partir de agora, o risco ele é só meu. E vai ser assim. Primeiro, você faz agora o seu investimento no curso Brain Lab, clicando aqui embaixo no botão e simplesmente faça a sua inscrição. E se dentro do prazo de 15 dias, você sentir que esse treinamento não é para você, se você simplesmente não ficar impressionado com o que você vai receber com o seu cérebro, perceber como ele é apaixonante, como você é apaixonante, e se você não sentir que o curso está abrindo uma nova porta para você, ou simplesmente se você não gostar do tom da minha voz, basta você pedir o seu reembolso e eu devolvo todo o seu dinheiro, centavo a centavo, e a gente continua amigo sem problema algum. Eu não estou somente atrás do seu investimento, eu estou atrás também da sua história, e para que de fato isso aconteça, eu sei que você precisa entrar tranquilo, com segurança, até porque isso ajuda no aproveitamento. Você se joga com muito mais intensidade no treinamento e é exatamente isso que a gente quer oferecer. Então, como funciona? Basicamente, quando você se inscreve, você recebe um link com login e senha. Basta, se você desejar, responder a este e-mail e dizendo: eu quero simplesmente o reembolso, e pronto, vai acontecer. A gente vai te mandar um link para que você mesmo cancele sem absolutamente nenhum tipo de encheção de saco. A ideia é que não seja como você vê por aí, que você tem que ficar negociando e pedindo. O link ele é seu, você faz o cancelamento se você sentir que não é para você. E a gente faz isso exatamente pela confiança e pela segurança no que a gente sabe que a gente vai te entregar, que é absolutamente transformador. Por conta disso, eu te deixo aqui uma pergunta. Você faz agora o seu investimento. Pense comigo o que é o pior cenário para você. Literalmente, o pior cenário para você é simplesmente mandar um e-mail pedindo seu reembolso e tudo volta a ser como antes e você tem o seu dinheiro integralmente devolvido. Ou seja, por 15 dias você tem acesso a um conteúdo transformador, arquitetado para o seu caso, para que você possa reassumir o controle de você mesmo, achar os seus talentos que podem estar ocultos nos seus padrões e então destravar o seu real potencial pessoal e profissional sem nenhum compromisso. Por que é que a gente faz isso? Primeiro, porque eu sei que as preocupações que você de fato pode estar sentindo é se realmente é para você, você quer ter essa segurança e isso pode acontecer. Então, neste caso, você simplesmente entra, vê por dentro, sente a experiência sem nenhuma preocupação e você vai de fato conseguir se preocupar e se concentrar muito mais em aprender. Esse é o meu objetivo. Ou seja, literalmente, em última instância, você tem um risco nulo, zero e um potencial incrível. Eu fiz isso para que não tenha simplesmente nenhuma outra decisão lógica. Ou você entra e fica muito satisfeito com tudo que você recebe, ou você entra, percebe que não é para você
e pede o cancelamento, e ainda assim você ganha, porque você sai com algo que seguramente vai te ajudar. Em qualquer cenário você está ganhando. O único cenário que você perde é o de não tentar, de não se inscrever e literalmente passar a vida inteira sem jamais ter tido a chance de ter uma reflexão sobre você, ter uma reflexão sobre qual é a sua essência, qual é o seu propósito, como você pode realmente resgatar o controle dos seus padrões para que você passe a de fato gerar valor para o mundo como consequência. Assim, a ideia é que você realmente consiga entrar tranquilo, seguro, com foco em aprender e sem nenhuma preocupação. E eu sei que mesmo com todas essas facilidades, você entrar com a garantia, com esse desconto que a gente está te dando, você pode virar para mim e dizer: André, eu não tenho dinheiro. E a real é que quando uma pessoa diz que ela não tem dinheiro, é que na verdade esse é um sinal de que aquilo não é uma prioridade para ela, e sem julgamento nenhum. Tá tudo bem não ser prioridade, mas seja sincero para você mesmo e vire e fale: a minha prioridade não é necessariamente agora usar melhor o meu tempo, é alguma outra coisa. Porque dentro das dezenas de milhares de alunos, eu perdi a conta de quantas vezes eu vi alunos reorganizando suas prioridades financeiras, exatamente como o Alisson. Mesmo não tendo tanto dinheiro assim para comprar o curso, eu parcelei, me encantei com o curso. Tudo que as ideias que ele traz. Fiz o curso, estou fazendo ele novamente porque é um negócio que cada hora que você olha, você tem um insight diferente. É uma coisa do qual eu não me arrependo. Se eu pudesse ainda pagar mais, eu acho que eu pagaria. Se te oferecessem agora um apartamento de R$1 milhão por 100 mil, você pode até não ter os 100 mil, mas você vai dar um jeito porque você viu valor. Se realmente for importante para você, porque você viu valor nesta jornada, nesse processo de retomar o controle de você mesmo, seguramente você vai reorganizar as suas prioridades e eu tenho certeza que você vai conseguir ainda entrar nesta turma. Eu tenho certeza que você já quis muito alguma coisa na vida e você conseguiu. O mundo é de gente assim. Quem quer, faz. Quem quer, consegue. E se esse é o seu caso, eu vou te reconhecer tremendamente. Sabe que quanto mais esforço você coloca em alguma coisa, melhor para você e para o seu cérebro. Acredite, porque a pessoa manda uma mensagem para o cérebro dela de que ela não está de brincadeira, ela realmente quer aquela transformação. E a beleza da vida é que ela é feita disso, de escolhas, de decisões, das suas decisões. Então, tome aí as suas decisões com muito carinho. Quando eu saí do mundo corporativo, foi uma decisão ali. Eu queria que você parasse agora e pensasse, no meu caso, o que teria sido a minha vida, o que teria sido o André se ele não tivesse tomado aquela decisão. E eu sei, ele seguramente estaria ainda no mundo corporativo, ainda estressado, correndo, buscando compensações, com um corpo ruim, se alimentando mal, basicamente fazendo o que não queria fazer para se tornar quem ele não queria ser. Não só para mim o impacto foi tremendo, mas o que teria sido para as dezenas de milhares de alunos, milhares de depoimentos, histórias transformadas. A pergunta que eu te deixo é: será que não existe um outro lado da sua história esperando por uma decisão assim também? E eu tenho certeza que sim, mas eu deixo essa reflexão para você. E no fundo, se você quer, portanto, a minha ajuda para criar essa nova história, conte comigo. Para isso é simples, é só você clicar no botão que está aqui abaixo e eu te espero dentro da turma com um vídeo de boas-vindas. Eu vou te explicar nesse vídeo como vão ser os próximos passos e já vou te dar o link para você fazer o seu diagnóstico para que a gente possa avaliar qual é o caminho que vai ser perfeito para você. É uma avaliação de você mesmo para que realmente você passe pelo seu processo para que a sua transformação seja efetivamente alinhada ao seu talento e à pessoa que você vai se transformar. E depois de ter falado isso agora, a bola é com você. Você tem literalmente 3 alternativas. A primeira delas é literalmente ignorar tudo aquilo que eu já te mostrei de como cientificamente nosso cérebro forma padrões, todas as histórias de pessoas comuns como eu e você que entenderam que nós somos criaturas, mas também criadores dos nossos padrões. Ignorar que simplesmente tudo isso é possível, mas seguir desejando mudanças. E tem gente que vai fazer isso, tem gente que vai querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. A segunda alternativa que você tem é tentar fazer isso tudo sozinho, ler centenas de livros, viajar o mundo, ir a diversos congressos, treinamentos, correr todos os lugares de todos os cantos do mundo, França, Estados Unidos, Londres, Rússia, Brasil, buscando conhecimento e testar o que funciona e o que não funciona. Tentativa e erro, algumas vezes acertando de fato e outras errando e
errando feio e pagando o preço caro pelos erros. E mesmo com esse esforço todo e tempo inteiro investido, fazer tudo isso sem garantia nenhuma no final das contas. Talvez você até tenha resultados, porém eu tenho certeza que a terceira opção é literalmente a melhor opção para você agora. A terceira opção é você fazer agora a sua inscrição no Brain Lab, enquanto as inscrições ainda estão abertas, garantir a sua vaga, aplicar o método com determinação, comprometimento e em questão de pouquíssimo tempo poder contabilizar todos os benefícios que você já sabe de realmente retomar o controle e passar a esculpir a si mesmo e a sua vida, gerando valor, gerando impacto para que de fato você possa desfrutar de uma vida realmente próspera e abundante. É isso que eu realmente desejo para você, é exatamente por conta disso inclusive que eu estou aqui. Essa é a minha missão de vida, trazer ciência para a arte de viver, para que de fato você possa retomar controle de você mesmo. Isso tudo de uma forma prática, afinal eu tenho sim conhecimento e formação de teoria, mas eu não sou um teórico, eu não sou um professor de terninho, eu pratico isso, eu vivo isso e eu quero viver no meio de pessoas que vivem assim também, que valorizam a vida, o grupo do 1%, o grupo de pessoas que realmente retomam o controle deles mesmos para que eles possam deformar a realidade, criar o mundo que nós de fato vivemos. Esse é o convite. Te convido, portanto, a se inscrever, porque em última instância, essa é a última coisa que você vai se arrepender. O arrependimento em geral, como você já sabe, é de ter deixado para começar isso tarde. Eu sei que isso vai fazer uma diferença brutal para você, então essa é a hora de você acreditar em você mesmo, e se de fato você atingir pelo menos metade do que os alunos atingem, o único risco real que você corre é o de não ter começado antes. E ainda assim eu sei como é. Tem gente que duvida e não é do treinamento não, mas a dúvida é sobre a própria pessoa. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser capaz? E se esse é o seu caso, fique literalmente tranquilo. Esse é o meu papel, fazer você conseguir, e eu vou fazer isso com você, como eu já fiz com as dezenas de milhares de alunos que passaram por esse processo. Ou seja, se você ainda tem alguma dúvida, você ainda pode usar os 15 dias de garantia para você testar e ver na prática o treinamento funcionando. Agora, dito tudo isso, o que eu quero te lembrar é que essas vagas para esse treinamento são realmente limitadas, não somente para garantir o nosso nível de suporte aqui do Brain Power, que de fato é reconhecido por realmente dar atenção e carinho, tratar as pessoas como nós gostamos de ser tratados, mas também é limitado para que a gente possa de fato montar um treinamento customizado para cada aluno, de acordo com o seu diagnóstico na entrada. Então, para que isso tudo seja possível, a janela de oportunidade para sua inscrição, ela de fato se fecha muito rápido. Pode acontecer até em horas e você vai ver diante dos seus próprios olhos tudo se encerrando rapidamente. Agora, para concluir, eu quero te agradecer de todo o meu coração a sua participação aqui nessa série, porque realmente foi magnífico, foi muito esforço, muito investimento, muita energia colocada para essa transformação acontecer, e a gente fica muito feliz de ver a proporção que isso tudo aconteceu e que isso gerou, não só aqui nas lives, em todos os materiais, PDFs, tudo isso que a gente entregou com muito carinho, para que você tenha a chance de perceber e sentir como esse processo de fato pode te trazer de volta para um outro tipo de vida, uma vida em que você tem o seu cérebro trabalhando a seu favor. E essa, portanto, é a hora de você carimbar o passaporte para esse nível de vida, para esta nova área, para este novo momento da sua vida. E o seu passaporte para o Brain Lab agora é muito facilmente garantido, é só você, como eu disse, clicar no botão aqui embaixo, dizer sim, eu quero fazer a minha inscrição, e aí você participa desse grupo seleto de 1% de pessoas que de fato realizam. A partir desse momento que você clica no botão, você vai para uma tela do Hotmart, que é uma plataforma conhecida e segura para você fazer o seu pagamento com total segurança. Então você coloca os seus dados pessoais, cartão de crédito, e clica no botão para você finalizar a sua inscrição. E assim que o seu pagamento for confirmado, você recebe automaticamente todos os detalhes de acesso lá no seu e-mail, na sua caixa de entrada. Super simples, fácil e tranquilo. E caso você tenha alguma dúvida ou precise de algum tipo de ajuda, informação sobre o curso, ao clicar no botão, você vai para uma página que tem um chat. Neste chat você pode nos chamar, ou ainda, se preferir, você pode mandar um e-mail para a gente em contato@brainpower.com.br, e a gente vai estar aqui de prontidão para responder absolutamente tudo que você precisa o quanto antes, para que você não fique fora dessa oportunidade por conta disso. A partir de agora, então, só me resta te dizer até logo. Te agradeço de coração a sua presença por aqui. Para mim foi um privilégio tremendo ter a chance de falar um pouco daquilo que me apaixona tanto e levar um pouco de mim para você, algo que eu espero que você também tenha a chance, levar um pouco de você para o mundo. Para que a gente feche, eu certa vez ouvi uma frase, eu não me lembro muito bem aonde, mas a frase eu nunca esqueci. Inferno é perto da morte encontrar a pessoa que você poderia ter sido
e perceber que você não é nenhuma fração desta pessoa, enquanto o céu é encontrar a pessoa que você poderia ter sido e encontrá-la olhando de volta para você. E ter por conta disso uma sensação de orgulho, de ter criado você, de ter esculpido você em linha com quem você realmente quer ser. E é isso daí. Agora, se você está aqui neste exato instante, eu tenho certeza que uma parte enorme de você já está ávida para começar. Então, literalmente, vamos juntos, porque o seu futuro começa hoje. No brain, no game. Agora eu te espero lá do outro lado, com esse vídeo de boas-vindas que eu te falei, te recebendo de braços abertos para essa nova jornada que vai se iniciar.